para onde Deus vai nos levar. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você. Nós começamos uma série semana passada, pastor Lurinaldo, ele deu início a essa série. É uma série sobre oferta de amor, finanças e Bíblia. Quantos gostam de Bíblia? Diga amém. Amém? Então, essa mensagem, ela pode destravar algo na sua vida. Ela pode acelerar algo na sua vida. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Então, nessa manhã, eu convido você a abrir o seu coração nessa manhã. Só te peço que você não se distraia. Fica distraído. Cuidado com o seu celular, que você possa aprender. Há muitas pessoas que vêm à casa de Deus, mas eles não aprendem nada com o dono da casa. É importante você vir e aprender e botar em prática aquilo que você está aprendendo. Então esqueça nesse momento, pelo menos por 30 minutos, esqueça o seu problema, esqueça essa dívida. Aí porque deixa ela na mão de Jesus, amém? Esqueça suas dívidas, esqueça as pessoas que estão ao seu lado aí para que você possa receber a palavra de Deus aqui nesta manhã. Essa série que estamos fazendo é para levar você mais para perto de Deus do que do dinheiro. Que pena que você não deu um amém. Diga um amém comigo. Essa série não é para levar você mais perto do dinheiro. Essa série é para levar você mais perto de Deus. Quantos querem estar mais perto de Deus? Diga amém. Porque quando eu tenho a finança e não tenho Deus, eu pereço. Mas se eu tenho Deus, eu me fortaleço. Eu vou repetir mais uma vez, porque quando eu tenho finança e não tenho Deus, eu pereço. Dá errado as coisas. Mas se nós temos Deus e temos a nossa finança abençoada, a nossa família é abençoada, as pessoas que estão ao nosso lado é abençoado. Diga por quê, pastor? Porque quando há um segredo, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar do que seu esposo, do que a sua esposa, do que o filho, do que o trabalho. Quando Deus está em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem na sua vida. Jesus disse: buscai primeiro. Buscai primeiro. Tem muita gente colocando o reino de Deus em segundo lugar. Jesus disse que nós colocarmos o reino, coloca o reino de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Quando você servir a Deus mesmo, de todo o coração. Por favor, Elijah, me dá essa sombrinha aqui rapidinho. Quando você tem Deus, quando você tem Deus em primeiro lugar, você tem cobertura. Se Deus está do lado, você vai estar de lado. Se você coloca Deus assim, Deus não foi feito, Deus te criou para você andar assim. Isso aqui é a cobertura. Quando você põe Deus em primeiro lugar, você tem proteção, você tem cobertura para a sua vida. Quando você põe Deus em primeiro lugar, você não tem problema de dar oferta, você não tem problema de dizimar, você não tem problemas. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. Você tem cobertura de Deus sobre a sua vida. Se você não põe Deus em primeiro lugar na sua vida, você está descoberto. Mas quando eu tenho Deus em primeiro lugar, a mão de Deus, a Bíblia diz que você está escondido nas asas, na sombra do Onipotente. A sua família, as suas finanças, ela tem blindagem. Ninguém te toca, o inimigo não te toca. O inimigo pode até vir, mas ele vai ficar ao seu derredor. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor ele acampa ao redor. Então você tem a proteção aqui, ó. Você tem cobertura. Há muitas pessoas que estão sem essa cobertura, porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. O dia que você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida. Você vai ver a cobertura de Deus sobre você. As coisas vão fluir. Diga comigo: Deus em primeiro lugar. Diga: as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Sai daqui hoje: Senhor, eu vou colocar o Senhor como primícia na minha vida. O Senhor vai ser o primeiro. Na hora que eu acordar,
desde amanhã o Senhor vai ser o primeiro. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você põe Deus em primeiro lugar, as suas finanças, ela é protegida. Quando você coloca Deus, as suas finanças em primeiro lugar, Deus, o que você, olha aqui para mim, quando você pega 100% da sua finança, você está assim, ó. Mas quando você dá 90%, você dá 10% para Deus, que a Bíblia fala, você tem isso aqui, ó. O que você quer? 100% sem a cobertura ou 90% com cobertura? Porque você tem a proteção, você tem a cobertura sobre os seus negócios, você tem a cobertura para a sua vida. Posso ouvir um amém? Então é isso que nós vamos estar falando aqui nesta manhã. Obrigado. Jesus, ele disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua família, perder a sua alma? A sua alma é importante para Deus. Deus quer nos dar uma vida equilibrada, uma vida financeira abençoada. Posso ouvir um amém? Mas também Deus quer que nós sejamos cheios da presença dEle. Não adianta nada você ter filho. Tem muita gente que está bem, mas está mal espiritualmente. Não tem a presença de Deus, não tem a unção de Deus na sua vida. O mais importante, querido, não é o material. O mais importante para nossas vidas é o espiritual. Não adianta nada você ter o material e você não carregar a presença de Deus sobre a sua vida. Kathleen Kuhlman, uma das mulheres que Deus usou aqui nos Estados Unidos, ela disse uma frase que ela dizia que ela podia perder tudo, mas ela não queria perder a unção de Deus, perder a presença de Deus na sua vida. Então a presença de Deus, ela vale mais. Por quê, pastor? Diga por quê. Porque a presença de Deus não se compra com ouro, a presença de Deus não se compra com prata, a presença de Deus não se compra com dízimo, a presença de Deus não se compra com oferta. Diga, compra com o quê, pastor? A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Você pode levantar as mãos e juntar uma mão na outra e fazer um barulho bem forte aí para Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, muitos pregavam que prosperidade é do diabo. Prosperidade nunca foi do diabo, irmãos. Olha aqui, muita gente satanizando aquilo que é de Deus. Prosperidade, a teologia da prosperidade é diferente. Agora, prosperidade, Deus quer. Quem é pai aqui quer que seus filhos sejam prósperos? Diga amém. Quantos querem que seja abençoado, tenha um bom trabalho? Você quer, não quer? Mas nós que somos maus, porque o ser humano não é bom, nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus, ele quer dar o melhor para nós. Então, havia uma mentalidade de gente que prosperidade, satanizava isso, que prosperidade é do diabo. Prosperidade não é do diabo, prosperidade é bíblica, ela é bênção para nossas vidas. Posso ouvir o amém? Então, eu lembro com meus 20 anos, quando eu procurei o meu pastor, 20 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. Conhecia, mas estava fora. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim para cá com 18 anos. E com meus 20 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. A primeira coisa que eu procurei, o meu pastor, o meu líder, eu disse para ele: e agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ofertar, dizimar? Não, ele falou assim: você tem que servir ao Senhor com a sua finança. Ele falou: dizima, porque quando você dizimar, você vai ter a proteção. Cortador, migrador, nada vai tocar nas suas finanças. Você vai ser abençoado. E eu vivo isso até hoje. 31 anos que eu estou na presença de Deus, servindo a esse Deus. Não tem coisa melhor do que você servir ao Senhor com seus bens, servir ao Senhor com as suas finanças. Então nós não seremos, levanta a mão que eu vou profetizar, uma igreja de pessoas endividada, uma igreja de pessoas falidas, negócios que não vai dar certo. Eu quero declarar no nome de Jesus que Deus vai trazer um romper, Deus vai trazer algo sobre a sua finança. Eu quero selar no nome de Jesus que haverá um tempo de restauração e restituição para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus. Se você acredita, faz um barulho. Se não acredita,
Nome de Jesus. Josué, no capítulo 1, verso 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro. Antes medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. A parte final é a cereja do bolo. Ele diz assim, olha a parte final. Ele diz: só então os seus caminhos prosperarão. Somente os seus caminhos o quê? Prosperarão. Os seus caminhos. E aí o que vai acontecer? Vamos mais uma vez, só a parte final. Só então. E você será. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. Jesus, ele foi a premissa de Deus para a humanidade. Jesus, ele foi a primícia que Deus usou para libertar o mundo da maldição. Nós vamos para o nosso texto oficial, Mateus capítulo 6, o verso 19, Mateus capítulo 6, olha que Jesus, ele diz, Mateus capítulo 6, verso 19, 21, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde o ladrão arrombam e furta, mas, diga comigo, mas, acumule para vocês tesouro aonde? Aonde? No céu. Olha que coisa linda. Quantos gostam do mais de Deus? Mais, diga comigo, mais. Você gosta do mais de Deus? Diga para alguém, você é mais do que vencedor. Deus tem mais para você. Olha o que diz o mais: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Verso 21, ele diz assim: pois aonde estiver o seu... Não, onde estiver o quê? O seu tesouro. Uau, que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também... Olha que coisa perigosa, né? Aonde você tem colocado o seu tesouro? Onde você tem colocado o seu coração? Um líder que não é ofertante, um líder que não é dizimista, ele não pode ser líder de uma igreja. Eu falo isso porque eu vivo isso. Não adianta eu falar para você que contribui, e se eu não sou generoso, se eu não pratico isso aqui. Por quê? Diga por quê, pastor? Porque a generosidade revela o coração do líder. A generosidade revela o coração da pessoa. Eu sei que hoje, irmão, está difícil de você... Esse ensinamento aqui não é para você dar mais para Deus. Esse ensinamento aqui é para você ser mais abençoado por Deus. Não é para você, não estou fazendo isso aqui para a gente colher dinheiro. Não, isso aqui é um ensinamento para você aprender sobre finanças bíblicas. Posso ouvir um amém? Há um texto em Mateus, eu quero ler com você, Mateus capítulo 7, verso 15. Aqui Jesus dá um alerta para nós, Mateus capítulo 7, o verso 15. Glória a Deus. Ele diz assim: cuidado com quem? Todos os pastores não são verdadeiros. Todos os cristãos não são verdadeiros. Por isso que Jesus alertou: cuidado com quem? Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm com vocês vestidos de quê? Eles são bonzinhos, né? Declara sobre a sua vida. Ele vem com o quê? Vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. 16, vocês reconhecerão pelos seus? Pelos seus? Ah, não é pelo que fala? Não é pela sabedoria dele? É pelo quê? Fruto. Fruto demora um tempo para se dar fruto. Há muitas pessoas que conhecem a pessoa hoje. Não, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para vocês. Vocês os reconhecerão pelos seus
frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá o quê? Quer dizer, se eu sou bom, eu vou dar o quê? Bons frutos. Olha que coisa linda, irmão. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá o quê? Pergunta ao teu irmão, que tipo de árvore você é? Tem gente que não diz, o William já está olhando para mim. Fala para o William aí. A árvore boa, ela não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar o quê? Frutos bons. Aí o que ele diz? Assim pelos seus frutos, vocês o... Não é sobre finanças. Pois olha aqui, quantas pessoas elas estão ansiosas, quantas pessoas estão sofrendo transtorno por causa de a sua situação financeira. A maioria dos problemas é por causa da sua finança, por causa do problema financeiro. Há muitas pessoas que é bom, tem um bom conhecimento, conhece a Bíblia, lê a Bíblia, mas a sua vida financeira é ruim, é péssima. Você não tem organização, a sua vida financeira é uma bênção. Quantas famílias hoje você estão em guerra por causa de uma questão financeira, briga, problema? Quantos jovens você vê hoje impossibilidade de concretizar sonhos educacionais por uma questão financeira? Não consegue. No meio dessa tecnologia, as pessoas elas não conseguem. Quantas amizades e relacionamentos acabam por causa de uma questão financeira? Alguém já perdeu amizade aqui por causa de olha você, pô, quantas amizades a gente já perdeu por causa dessa questão financeira? Quantas igrejas não conseguem fazer mais pelo reino de Deus simplesmente por uma questão financeira? Alguém me mandou um vídeo agora hoje, eu estava aqui antes de começar o culto, num país desse árabe, desse pessoal doido aí, onde as pessoas elas sequestram as pessoas, elas compram, vendem pessoas, e ali as pessoas vivem escravo dessa pessoa. Olha quantas coisas, e eu acho que com $500 você consegue libertar uma família da escravidão. Quantas coisas estão acontecendo, e nós às vezes não podemos fazer muitas coisas por causa da questão financeira. Porque quanto mais dinheiro, quer dizer, mais pessoas você pode salvar. Quanto mais dinheiro, mais ministério. Quanto mais dinheiro, mais culto, mais departamento infantil, mais missões, mais almas. Quantos querem ganhar uma alma para Jesus? Diga amém. Então não se faz igreja sem gente, sem dinheiro. Olha aqui, querido, não se faz igreja sem gente e sem dinheiro. Essas coisas andam junto. Então ser saudável e maduro espiritual implica mudança em nossa relação com o dinheiro. Há um escritor americano, Dayton, ele diz em seu livro que o seu dinheiro, o título do livro dele é O Seu Dinheiro. Ele declara que na Bíblia há mais de 2.300 textos sobre dinheiro, sobre posses, sobre bens. 2.300 na palavra de Deus. Então a Bíblia ela trata do assunto financeiro exatamente porque finanças não é sobre finança. Jesus afirma isso de maneira explícita no seguinte texto que nós acabamos de ler aqui, de Mateus capítulo 6, o verso 19. Essas palavras de Jesus, elas nos lembram que aquilo que nós valorizamos define onde o nosso coração está. Se o nosso tesouro está em bens materiais, poder ou relacionamento, então a nossa vida ela será consumida por essas coisas passageiras. Mas se o nosso tesouro está em Deus, em seu amor, em suas promessas, o nosso coração encontrará paz e propósito eterno. Posso ouvir um amém? Quantos estão aprendendo? Diga glória a Deus. A importância de nós abordar esse tema encontra-se no versículo lido acima.
de Mateus, segundo Jesus, ele diz: onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso centrado em Deus, precisa também colocar os seus recursos à disposição do Senhor, com alegria, com amor e não com tristeza. Eu servi uma casa 22, essa é a minha segunda igreja, eu fiquei 22 anos servindo a Deus numa igreja, e eu servi a Deus de todo o meu coração, irmãos. Não servir a Deus por metade. Suaram pessoas que servem aqui, não só, eu quero mencionar a irmão Dalmir. Diga a glória a Deus. Não tem... Então isso é prosperidade. Não tem prosperidade. Prosperidade não é só finança. Prosperidade não é só dinheiro. Isso aqui é ter uma família linda, ter uma família abençoada. É a maior prosperidade. Não adianta você ter dinheiro e ter uma família, todo mundo viciado, todo mundo cheio de problema. Não. Não tem coisa mais linda. Prosperidade é ter uma família abençoada. Só quem pode dizer um amém bem forte aí. Escute isso. Não é o coração que carrega o tesouro. Olha aqui. Não é o coração que carrega o tesouro. É o tesouro que carrega o coração. Desajustes e problemas espirituais associados à finança. Nós podemos aqui elencar aqui, explanar 4 desajustes em nosso coração quando o assunto é finança. Primeiro, avareza. A avareza é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, não cristão, quando a pessoa ela tem um espírito de avareza. Em Colossenses, no capítulo 5, queria que você guardasse esse texto, tira uma foto. Ele diz assim, olha o que diz, Colossenses capítulo 3, 5 e 6. Ele diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer o quê? A vossa natureza? E o que ele diz? E o quê? A avareza é de Deus? Olha as coisas que não é de Deus. O que ele diz? Continua. É o quê? Gente avarenta, olha aqui, é o quê? Idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Jesus disse que é elevado entre os homens a abominação perante Deus. Lucas no capítulo 16, do 13 e 15, quando nós lemos, ele fala acerca da ganância dos fariseus ao fazer essa afirmação. Os fariseus, irmãos, eram amantes do dinheiro, andavam com Jesus, mas os fariseus, eles eram amantes do dinheiro. Eles tentavam parecer justo diante dos homens, mas Deus via o que estava nos seus corações. A sua ganância os afastava da verdade, pois não se pode servir a Deus e as riquezas. Vou repetir isso aqui, não se pode servir a Deus e as riqueza. Então as pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, que elas fazem, tem pessoas que são tão pegadas ao dinheiro, que elas fazem dele um Deus em suas vidas. Conhece alguém assim? Que elas fazem isso como um Deus na sua vida. Eu lembro que eu trabalhava aqui numa empresa americana, e esse americano, ele chegava lá no final de semana, ele trazia o talão de cheque dele, aquele talão de cheque grandão, que eles tinham vários funcionários, e quando eu sentava com ele no escritório, ele pegava o talão de cheque e dizia assim, this is my Bible, essa é a minha Bíblia. Tanto que o cara, ele fala, não, that's not my Bible, my friend. E eu ficava olhando como que as pessoas, elas fazem do dinheiro um Deus para a sua vida, dando tanto valor às coisas materiais que perante o Senhor é como se cultuasse um ídolo. Jesus, ele reforça essa ideia quando chama o dinheiro de mamon. De quê? Assim nos adverte para termos cuidado para não dividirmos o nosso coração entre Deus e o dinheiro. Quando o dinheiro controla, quanto do dinheiro, olha aqui, quanto do dinheiro controla você? Quanto do dinheiro controla você? Qual o seu nível de desespero ao perdê-lo?
Tem gente que quando perde, arruma um desespero que perde um negócio. Qual o seu desespero? Você perdeu um trabalho. Tem pessoas que ficam desesperadas. Então nós temos que tomar cuidado com a avareza. A avareza, ela não vem de Deus para nossas vidas. Diga comigo, a avareza vai embora no nome de Jesus. Tinha uma canção que eu cantava assim: eu não aceito a avareza aqui, a avareza vai ter que sair. Eu não aceito a avareza aqui, a avareza vai ter que sair. Assim, ó, sai, 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 em nome de Jesus. 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 Diga, vai embora, avareza. Outra coisa, ganância. A ganância, Eclesiastes no capítulo 5, verso 10, diz assim: ó, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Olha que coisa linda. Olha aqui, Salomão conseguiu tudo o que um homem pode ter nessa terra. Quem conseguiu? Salomão. Deus aparece a Salomão, e Salomão adquiriu tudo que um homem pode ter. Deus deu a Salomão tanta sabedoria. Salomão teve várias mulheres. Salomão tinha riqueza, tudo que um homem quer, né? Mas quando você lê Eclesiastes capítulo 12, verso 13, Salomão viu que isso não valia nada. O fim de tudo era obedecer a Deus. Temer a Deus era o princípio maior para a vida dele. Então a ganância, ela é gerada pela falta de contentamento e nos faz sempre querer mais a qualquer custo. Quando não somos gratos pelo que temos, nós sentimos que nunca é suficiente. E isso nos leva a buscar mais a qualquer custo, mais dinheiro, mais recurso. Nós queremos buscar mais, mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe o que as pessoas fazem para chegar nesse país, mesmo que custe a minha paz, mas eu quero mais. As pessoas são assim. Então, mais poder. As pessoas querem, mesmo que me fira os outros, mais prazer, mesmo que destrua o meu relacionamento, mesmo que destrua a minha família. A ganância, ela nos cega, fazendo-nos pensar que a felicidade está sempre no próximo ganho e nunca no presente. Então o contentamento, por outro lado, ele nos liberta para viver o propósito, simplicidade e gratidão diante de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Então é diferente de ambição. Não é pecado você ter ambição. É diferente de ambição. Enquanto ambição pode ser saudável, a ganância é o estado de contínua insatisfação. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas. O problema não é o país. O problema não é o trabalho. O problema não é a família. O problema é a insatisfação. Tem pessoas que estão aqui, mas a cabeça está no Brasil. Tem um trabalho, não quero. Então a pessoa fica com esse espírito de insatisfação. Então o ganancioso, ele perde a alma para ganhar o mundo, perde tudo. Olha aqui, o que você está disposto a sacrificar por mais? É uma pergunta. O que você está disposto a sacrificar para ter mais? Sua casa, seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus funcionários, o seu tempo com Deus. O que você está disposto a sacrificar mais? Você sabia que o tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu? Você pode comprar tudo, mas você não compra o tempo. O tempo de servir a Deus, o tempo de fazer a obra de Deus, o tempo de fazer a vontade de Deus. Se tem uma coisa que eu me arrependo, pastor Erasmo, é não ter entregado minha vida para Jesus antes dos 20 anos. Eu perdi uma fase na minha juventude que eu falei, poxa, por que eu não servir a Deus? Então o tempo é algo também precioso. O que você está disposto a sacrificar para ter mais? Posso ouvir um amém? Terceira coisa, a soberba. Diga comigo, a soberba.
Se as vossas riquezas aumentam, Salmo 62, verso 10, ele diz assim, ó, a parte final, se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. Eu vou repetir mais uma vez, olha o que ele diz, olha que conselho, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o quê? O coração. Não põe o seu coração no dinheiro, sabe por quê? Não põe o seu coração no governo, o governo falha, a economia falha, o trabalho falha. Então olha o que ele diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o quê? O coração. Cuidado quando Deus te abençoar. Cuidado quando Deus, você negligenciar por causa da bênção, por causa do trabalho, por causa, agora você tem que tomar cuidado. Você confia em si mesmo, olha aqui, você confia em si mesmo por conta do que tem, no fundo se sente mais por ter mais, ou se sente menos por ter menos. Então olha aqui, duas coisas importantes, negligência ou medo. Uma mistura de preguiça com falta de diligência pode, na verdade, mascarar a ausência do domínio próprio em nossa vida. Então é necessário para sermos pessoas dedicadas em nossos projetos, ou ainda pode ocultar o medo que nos faz pensar: se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus? Uma pergunta para você. Se você ganhar muito dinheiro, será que o dinheiro vai te afastar? Nem todo mundo está preparado para ser próspero. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Jesus diz que o amor ao dinheiro, tem gente que fala assim, o dinheiro é a raiz. Não, é a raiz de todos os males. Já viu alguém falar isso? É errado. Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é uma benção. Quantos gostam de ter dinheiro aqui? Diga glória. Ah, pastor, eu não gosto de dinheiro. Eu vou te dar o número da minha conta para você. Dinheiro é bênção. Quem falou que dinheiro é maldição? Dinheiro é bênção. Quando você está com dinheiro, irmão, te dão a primeira fila. Você chega no avião, você está com dinheiro, é as primeiras cadeiras. Porque dinheiro é bênção. Quando você tem amigos que sabem que você está com dinheiro, você é o primeiro a sentar na ponta. Te serve bem, te trata bem. As pessoas são assim, sim ou não? Porque as pessoas vivem de quê? De aparência. As pessoas querem honrar quem tem. Mas Deus não é assim. Deus diz que os últimos serão os primeiros. Ele fala que aquele que está cá embaixo, o pequeno, é que ele vai exaltar. Deus olha diferente. Aquele que não tem, Deus vai... Então tanto a preguiça quanto o medo, eles são expostos na Bíblia Sagrada como pecado. Diga comigo, pecado. Sobre a preguiça, o que trabalha com a mão remissa, empobrece, mas a mão diligente, ela enriquece. Olha que texto poderoso, Provérbios capítulo 10, verso 4. Ele diz, o que trabalha com a mão remissa, com a mão mirrada, empobrece, mas a mão do diligente, ela enriquece. Presta atenção, o preguiçoso não pode dizer que trabalha para a glória de Deus. O preguiçoso não pode dizer que trabalha para a glória de Deus. Tem um bicho, preguiça, que toma conta da vida dele. Então, sobre o medo, o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 de João, capítulo 4, 16 e 18, já estou terminando. Os dois princípios bíblicos sobre finança. No assunto finança, a Bíblia nos ensina dois princípios básicos: mordomia e generosidade. Diga comigo, mordomia. E eu já vou terminar. E generosidade. Diga mais uma vez, mordomia e generosidade. Todo o ensino bíblico, ele pode ser resumido debaixo desses dois termos. Mordomia, mais uma vez, diga mordomia e generosidade. Então, mordomia significa saber gerir o que se tem. Não devemos então tratar o nosso dinheiro como Deus. Eu nunca mudei, irmãos. Eu nunca mudei. Quando eu vim para Jesus, eu tinha mal um carrinho velho. Na época eu comecei a namorar com a pastora Gi não era pastora, a Gisele. Eu comprei um carrinho para ela de $1.000. Falei, vou abençoar minha namorada. Ela começou a fazer, eu falei, vamos arrumar um trabalho. Você vai arrumar um trabalho. Ela trabalhava com a mãe dela. E eu comprei um carrinho. Hein?
Ela era babysitter. Eu falei, eu vou comprar um carrinho para você. Eu dei um carrinho para ela. E ali nós começamos, abri minha companhia no nome dela. Eu trabalhava para uma companhia. Eu falei, vou abrir. Ela abriu a companhia. Eu falei, se quebrar, tá no nome dela, viu? Não, não é isso não. Essa companhia não dá certo. Não, eu falei, vou abrir já no seu nome. Ela tinha o socialzinho, eu também tinha. Era um falsinho, mas eu tinha. Eu tinha um daquele quente, sabe? E até crédito com aquilo, eu sou tão abençoado que eu arrumei crédito com o social. Eu tinha crédito, você acredita? Ai, meu Deus, tanta luta a gente já passou aqui, né? Eu tinha crédito na mês, né? Nós viajou, na lua de mel, tinha $2.000 de crédito. Para mim era um dinheirão naquela época. Chegamos lá na lua de mel, falei, se o dinheiro mascar, nós temos o cartão. E não mascou. O cara me pagou e eu viajei minha lua de mel lá na Califórnia. Ela naquela época não tinha GPS, né? Quantos anos atrás? 27. 28 anos atrás. E ela com mapa de todo tamanho, nós com medo de perdê-la na Califórnia. E eu dirigindo e ela com mapa. Cuidado pra gente não entrar nos lugares perigosos, que tinha uns lugares perigosos na Califórnia. E quando nós chegamos lá para acertar a conta final, quem disse que o negócio dava certo? O cara me pagou e cancelou meu cheque. E eu na lua de mel, irmãos. Imagina ser preso na lua de mel. Mas a gente sempre tem amigo. Liguei pro meu pastor na época. Falei, pastor, estou na lua de mel aqui, mas o diabo está furioso. Está querendo atrapalhar minha lua de mel aqui, pastor. E o que você está precisando? Estou precisando do Faz Me Rir. Ele mandou o dinheiro para a gente conseguimos. E a lua de mel foi uma maravilha. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, generosidade. Generosidade, ela significa repartir. O texto básico para a generosidade do cristão é, olha isso aqui, ordene aos seus ricos, no presente do mundo, que não sejam arrogantes, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Diga comigo, mas. Quantos gostam mais de Deus? Diga mais. Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem. Olha Timóteo, olha que texto poderoso. Timóteo, no capítulo 6, verso 17 e 18, ele diz assim, ó, sejam ricos em boas obras. Seja rico em quê? Em boas obras, generosos e prontos para repartir. Coloca de pé nesse momento que eu quero orar por você. Então, generosidade muda o que nós somos. Repete comigo, generosidade muda o que nós somos. Agora diga comigo, generosidade muda a nossa fé. Diga mais uma vez, generosidade muda quem somos. Generosidade muda a nossa fé. Generosidade muda a nossa visão. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quando você é uma pessoa generosa, a generosidade é algo tão poderoso, irmão. Generosidade gera generosidade. Quem é generoso? Então, a generosidade, ela muda quem somos. Generosidade, ela muda a nossa fé. Generosidade, ela muda a nossa visão. Nós vamos selar aqui no nome de Jesus com essa palavra. Eu quero declarar no nome de Jesus que um tempo de restituição, de restauração na sua vida, finança, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida vai acontecer no nome de Jesus. Não olha, tá para vir uma crisezinha aí, não olha para a crise, olha para Cristo. Você é diferenciado. Não vai na pilha, não seja Maria, vai com as outras, tá? Você é abençoado. Você faz a diferença. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Você é filho, se Deus cuida de você. Se você viver isso aqui, se você ser uma pessoa generosa, se você ser uma pessoa livre, querido, são fases na vida. Aprende a passar as fases.
Eclesiástico diz que é um tempo para tudo. Um tempo para plantar, um tempo para colher, é um tempo para segurar, para reter, é um tempo de... Então, é um tempo agora de você segurar. Segura o quanto você puder, mas segura glorificando a Deus. Não deixa de servir a Deus, tá? Com as suas finanças. Eu quero fazer uma oração poderosa para a sua vida. E essa oração está baseada em Miqueias capítulo 5, verso 12. Ele diz assim: e exterminarei, olha o que ele diz, e exterminarei as feitiçarias da tua mão. Deus vai aniquilar. Eu quero dizer para você que as suas mãos é mãos abençoadas. Olha o que ele diz, ó: e exterminarei as feitiçarias da vossa mão. Tem gente que não consegue prosperar, tem gente que não consegue comprar uma casa. Você vai comprar no nome de Jesus. Tem gente que não consegue trocar o carro. Você vai trocar o carro no nome de Jesus. Tem gente que não consegue, pastor, eu não consigo romper no meu trabalho. Você vai romper, você vai ter a sua empresa no nome de Jesus. Eu quero selar aqui um tempo de restauração, de restituição. E está vindo para Living Water Church. Está vindo para os justos, aqueles que servem a Deus. Eu quero declarar isso no nome de Jesus. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu quero orar por você. Estenda as tuas mãos, se você puder. Eu quero orar nesse momento. Primeiro nós vamos adorar a Deus, porque através da sua adoração, Deus vai quebrar, no nome de Jesus, toda maldição. Através da sua oração, através do seu louvor, Deus ele vai trazer um tempo novo para a sua vida. Um ciclo novo, algo novo vai acontecer. Uma temporada nova vai vir sobre a sua vida. Só os adoradores, adora, mas adora sentindo, adora profetizando no nome de Jesus. Fica aí, fica aí. Levanta as tuas mãos para os céus. A presença de Deus está aqui. Deus está quebrando correntes, Deus está quebrando maldição aqui. Eu quero fazer uma oração rapidinho aqui para a pessoa: pastor, eu quero prosperar nessa nação. Eu quero ver minha família próspera. Eu quero viver um novo ciclo de Deus para minha vida. Parece que as coisas me amarram, parece que a minha finança, ela não... Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Sai do seu lugar rapidinho, vem aqui. Eu quero orar por você, vem. Pastor, eu não consigo comprar uma casa. Pastor, eu não consigo, Senhor, juntar um dinheiro. Você vai juntar esse dinheiro no nome de Jesus. Você vai juntar esse dinheiro bem baixinho, bem baixinho. Você vai conseguir coisa. Olha aqui, Deus vai trazer uma unção de velocidade na sua vida. Você vai viver e vai ter os melhores dias da sua vida. Pode chegar, chega um pouquinho mais para cá, para as pessoas virem. Chega um pouquinho, pode vir. Vem mais, pode vir, vem mais para o altar. Vem para o altar. Tem pessoas que não conseguem, porque as suas mãos, olha o que diz Miqueias 5:2, diz assim: e exterminarei as feitiçarias da vossa mão. Eu quero declarar no nome de Jesus que você não vai ficar endividado. Você vai pagar as suas dívidas. Deus vai te dar condição. Faça um propósito com Deus aqui hoje. Tem pessoas que estão aqui. Você vai ver, você vai sentir algo. Você vai sentir uma alegria, você vai sentir um entusiasmo, você vai sentir uma graça para trabalhar, para fazer negócio. Deus vai trazer uma unção sobre a sua vida. Deus vai trazer uma prosperidade no seu negócio. Você vai ver, você vai ver, as pessoas vão te elogiar. As suas mãos, nesse momento, ela está sendo liberta. As suas mãos estão sendo abençoadas. Quando você for fazer as coisas, as pessoas vão achar graça naquilo que você vai fazer. Uau, como você trabalha tão bem. Olha, você vai ver os elogios das pessoas. Você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Quer dizer para você, em nome de Jesus, você não vai morrer no aluguel. Você não vai morrer na pobreza. Você não vai morrer, querido. Não, Deus te trouxe aqui nesse país. Você vai prosperar debaixo dessa palavra aqui. Quantos querem? Diga glória a Deus. Eu estou profetizando para você. Eu estou trazendo um decreto bíblico para você que está na palavra de Deus. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Não, isso aqui é prosperidade bíblica. Deus quer abençoar a sua finança, porque se a sua finança é abençoada, a casa de Deus é abençoada. Se a tua finança é abençoada, a sua família é abençoada no nome de Jesus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pelas mãos dos teus filhos que estão estendidas sobre esse altar.
Eu quero, no nome de Jesus, quebrar agora, Senhor, a maldição hereditária. Em nome de Jesus, Tu és um Deus de passado, presente e futuro. Toca na mente dos Teus filhos, dá a eles uma mente, Senhor, sábia, uma mente de empreendedor, uma mente, Senhor, para fazer negócios, uma mente, Senhor, começa a sentir o que você nunca sentiu. Eu declaro agora que as mentes dos Teus filhos serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e você vai adorar a Deus por alguns segundos. A libertação vai vir deste mal, a cura vai vir, a prosperidade vai vir sobre a sua vida física, espiritual, sentimental, no nome de Jesus. Adore Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha para mim agora. Você vai escolher uma pessoa que está ao seu lado. Escolhe uma pessoa. Você vai dizer assim para ela assim: Deus ama tanto você. Fala: Deus gosta tanto de você, que Ele diz na sua palavra. Diga com autoridade, diga: se Ele diz na sua palavra que Ele vai transferir a riqueza do ímpio para a sua vida. Você acredita? Ele ama você. Ele ama você. Ele vai transferir. A Bíblia diz que Ele vai transferir a riqueza do ímpio para o justo. Prepara para viver coisas maiores, coisas melhores para a sua vida, no nome de Jesus. Junta a mão na outra, dá um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Vai a mãozinha e diga assim: eu estou abençoado até o tutano. Diga: eu estou abençoado. Minha família está abençoada, minha finança está abençoada, minha empresa está sendo abençoada.